tema da nossa live de hoje super importante, inclusive um tema que a gente já falou por aqui, que é mentiras na relação a dois, tá? Como a gente tem muita gente nova aqui na rede social, e essa é uma demanda muito presente nos relacionamentos a dois, né? Mentiras, omissões. Eu decidi falar novamente sobre essa temática, tá? Lembrando, recados básicos de início de live. Nossas lives ficam gravadas no canal do Instagram. Como eu posso ter acesso, Vânia, a todo esse material? Só em live semanal. Arrastar a tela para cima, vão ter vários conteúdos lá. Linguagem de amor, temperamento, ciúme, infidelidade e essa live também, mentiras, e também no meu IGTV, né, que agora tudo fica registrado por lá, tá certo? Também tem o meu podcast, dicas rápidas e curtas sobre relacionamento a dois. Como faz para escutar, Vânia, essas dicas rápidas e curtas? Só ir lá em destaques no meu, onde está escrito podcast, você pode ter acesso a essas dicas rápidas e curtas pelo Spotify, pelo Deezer e outras plataformas, tá bom? E aí é muito bom, se você não tem o hábito de escutar podcast, crie esse hábito, vale muito a pena, né? Enquanto você prepara uma refeição, faz uma atividade física, enfim, organiza algumas coisas da casa, você pode ir escutando essas dicas rápidas e curtas no meu podcast, que eu vou falar sobre relacionamento a dois. Tem outros podcasts que falam sobre outras temáticas também, enfim. Super interessante, se você não tem esse hábito, crie e faz bem, tá? E também tenho uma lista VIP. Como eu posso ter acesso à tua lista VIP, Vânia? É muito simples, é só você ir lá no link da minha bio e procurar por lista VIP. Você vai ter conteúdos exclusivos nessa lista toda quinta-feira, tá? São conteúdos exclusivos mesmo, que eu falo por lá, eu não falo no meu Instagram, nem no meu YouTube, nem no meu Facebook, nem em outra rede social, tá bom? Só por lá mesmo, certo? Lembrando uma coisa super importante, se você tiver dúvidas a respeito dessa temática, você pode deixar aqui, que eu respondo ao final. Oi, Luana, tudo bem? Lembrando, outra coisa importante, as perguntas têm que ser relacionadas ao tema da nossa live, tá bom? Então, se você não me perguntar alguma coisa relacionada a mentiras na relação a dois, eu não vou conseguir responder pra você. Eu vou voltar a abrir o painel de perguntas na terça-feira, tá bom? Toda terça-feira, meio-dia, inclusive amanhã eu vou fazer isso. Se você tiver uma dúvida sobre outra temática que não seja relacionamento, mentiras, você pode deixar amanhã, meio-dia, que eu vou responder por lá, tá certo, gente? Vamos começar? Deixa eu só ver aqui se tem observações de vocês que eu não consegui acompanhar. Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês por aqui. Vamos falar sobre mentira na relação a dois, tá? Quando a gente fala sobre mentira na relação a dois, a gente tem que falar sobre várias coisas. Primeiro, a origem da mentira, né? E a gente também tem que explicar como lidar com essa questão. A gente tem que explicar a patologia, né? O transtorno por trás da mentira. Na verdade, existem pessoas que não têm transtorno, né? E mentem por uma questão histórica, às vezes, né? Não conseguiram lidar com o que a gente chama de orientação ao outro, e vocês vão entender o que eu tô falando, e trazem isso pro seu dia a dia, pra sua relação a dois, tá? Mas existe um transtorno, onde a pessoa mente compulsivamente. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui pra ficar mais didático, pra vocês entenderem melhor essa situação. Vamos lá? Vamos primeiro entender a origem da mentira, né? Na verdade, quando a gente, obviamente, eu não estou justificando a situação, eu estou explicando. São duas coisas completamente diferentes, né? Não dá pra gente justificar. Mentira ou omissão é uma quebra de valor. A quebra de qual valor, Vânia? A quebra do valor verdade, a quebra do valor transparência, a quebra do valor respeito, né? Enfim, agora, isso é um erro? É um erro, né? É um erro porque fere valor. Mas, muitas vezes, esse erro ele é motivado por um histórico que a gente não tem nem noção. E a gente precisa olhar para essa variável. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Já tem até pergunta aqui. Calma que eu já vou responder. Évora, pode deixar tudo aí, tá? Vamos lá. Vamos pensar aqui numa pessoa. Existe uma coisa chamada de esquemas de um cara chamado Jung, né? O que esse cara fala? Ele fala que para que a gente tenha adultos emocionalmente fortalecidos, eles precisam ter 5 coisas super importantes. Eu já fiz uma live sobre isso aqui, se for o caso eu faço uma live sobre esse assunto novamente. Ele fala que pra gente ter adultos fortalecidos,
quando criança, esse adulto precisa ter afeto, porque afeto influencia a autoestima, ele precisa ter autonomia, porque quando ele tem autonomia, ele tem autoconfiança, ele precisa ter bons valores para que ele tenha limite, ele precisa não ter superproteção, supervigilância, porque aí não vai ter tantos medos e insegurança, e ele precisa não ter algo que a gente chama de orientação ao outro. O que é a orientação ao outro? Orientação ao outro é aquela educação onde eu fui ensinado ou ensinada a agradar as pessoas. Agradar as pessoas. Eu vou fazer aquilo que eu não quero, né, para agradar o outro. Qual é o exemplo clássico? Eu sempre gosto de dar um exemplo, que foi um exemplo que marcou muito um dos meus atendimentos, tá? Eu lembro de um cliente meu que ele teve muita orientação ao outro, e aí ele fala de um relato que é assim, quando eu era criança, eu tava jogando futebol com os meus primos. E no meio do jogo, a minha mãe grita, fulano de tal, nossa, quase saiu o nome. Fulano de tal, vem lavar o carro do teu tio. E aí ele sai do jogo de futebol e vai lavar o carro do tio. E ele falava assim, Vânia, imagina que os filhos do meu tio, que eu estava lavando o carro, continuaram jogando bola. Então, aquilo ali pra mim foi muito ruim, porque eu era uma criança, eu queria jogar bola, eu não podia jogar bola, eu tinha que lavar o carro dos meus tios e os filhos do meu tio estavam jogando bola tranquilamente. E eu fazia aquilo porque eu sabia que a minha mãe queria que eu agradasse meu tio, de alguma forma, que eu fizesse algo pro meu tio que deixasse ele bem feliz. Ou seja, aquela mãe, qual era a intenção? Né? Quando a gente estuda a programação neurolinguística, a gente entende que sempre tem uma intenção positiva por trás do comportamento. No final das contas, por mais que o comportamento seja muito ruim, sempre tem um objetivo bom. A pessoa que executa o comportamento, ela espera uma coisa boa daquilo, não uma coisa ruim, tá? Qual era a intenção positiva da mãe? Que o filho criasse bons relacionamentos interpessoais com os tios, que ele tivesse, sei lá, que ele fosse uma pessoa querida pelos seus familiares, etc. Só que, o que ele estava ensinando, o que ela estava ensinando para aquela criança? Que ela, para agradar aos outros, ela deveria, inclusive, se anular. Fazer uma coisa que ela não queria fazer, que é parar de jogar bola, para poder agradar as outras pessoas. Ok, beleza. E aí, essa criança cresce com quais dificuldades, Vânia? Ela cresce com dificuldade de se posicionar, ela cresce com dificuldade de ser autêntica, ou seja, de fazer aquilo que ela quer. Ela cresce com muita dificuldade em dizer não, porque, ora, se eu estou sendo educado para agradar as outras pessoas, eu não vou falar não, né? Eu vou falar só sim, 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 vou falar o que a pessoa quer ouvir, precisa ouvir. Então, eu vou me anulando, eu vou perdendo a minha liberdade. Perda da liberdade, gente, não tem nada pior do que você não poder ser quem você é, entende? Por isso que é muito importante a gente buscar essa autenticidade na nossa vida como um todo, sabe? Então, o que aconteceu com esse meu cliente especificamente? Ele veio para psicoterapia porque ele teve uma crise na relação a dois. Ele teve uma crise relacional, né? Ele não sabia dizer não, não sabia dizer não, não sabia dizer não para a esposa. E aí ele ficou muito endividado porque ele dava presentes que ele não tinha condições financeiras de dar, né? Na hora de contribuir com alguma coisa relacionada ao orçamento familiar, ele às vezes não tinha condições, mas ele não sabia dizer isso, ele não sabia se posicionar. Então, esse histórico, ele é reflexo de quê? Ele é reflexo de um excesso de orientação ao outro. Deu para entender? Orientação ao outro. Uma educação onde a pessoa foi ensinada a agradar as outras pessoas vai fazer com que ela tenha dificuldade de dizer não. Quando chega na fase adulta, ela vai ter dificuldade de se posicionar, e se for preciso mentir e omitir para poder agradar a pessoa que está ao lado dela, ela vai fazer isso. Então esse é um exemplo de origem dessa mentira disfuncional. Outra coisa que pode originar essa mentira, lembrando, você que está entrando aí, seja muito bem-vindo, eu não estou justificando, eu estou explicando a origem de alguns comportamentos de mentira, tá? Então, primeiro foi orientação para o outro. Segundo, muito comum, classicão, na psicoterapia, nos meus alunos do Casales, enfim, baixa autoestima, né? Se eu não tenho uma aceitação de mim mesmo, se eu tenho uma baixa autoestima, eu tenho uma necessidade de ser aceito, ou uma necessidade de ser aceita.
Então, como eu preciso agradar as outras pessoas, eu preciso que as outras pessoas me aceitem, eu sou capaz de me sujeitar a coisas que não quero me sujeitar, fazer coisas que não quero fazer para poder ter essa aceitação. E se for preciso mentir, e se for preciso omitir, eu faço isso para poder ter essa aceitação. Então, por exemplo, para eu ser inserido num grupo, né, para eu poder ter o afeto, o respeito, a inclusão das pessoas, vale a pena bastante, entre aspas, tá? Mentir, omitir, né? Para ser aceito não só pelo meu grupo, para ser aceito também pelo meu parceiro, pela minha parceira. Às vezes isso é reflexo de uma baixa autoestima, tá? A gente tem um transtorno, tá bom? A gente tem um transtorno que a pessoa mente compulsivamente. Então, como é que a gente chega no ponto do transtorno, né? Como é que a gente sabe que é uma questão já de transtorno, já é uma patologia, né? Quando você não consegue mais se conter, tá? E quando você você se pega mentindo desnecessariamente, né? Já virou um hábito. Você começa a acreditar nas mentiras que você mesmo conta. E isso é muito frequente, muito constante. Aí a gente já entra no nível do transtorno. Claro que tem outros sinais, tá? Mas a gente não vai falar de CID aqui. Mas eu vou dar um exemplo pra vocês. Às vezes, gente, a pessoa ela tem tanto medo de falar a verdade que o preço que ela paga falando a mentira é muito mais alto do que o preço que ela pagaria se ela estivesse falando a verdade. Por exemplo, vamos lá. Vamos lá. Digamos que o seu parceiro ou a sua parceira pediu pra você levar um documento em determinado lugar. E aí você esqueceu de deixar o documento. Você esqueceu de deixar o documento por vários motivos, porque a gente esquece mesmo. Quando seu parceiro ou sua parceira chega e pergunta pelo documento, o que é que você diz? Isso é pra você que tem problema com a mentira, tá? O que é que você diz? Então, eu fui no local, mas estava fechado, né? E aí, se você tem um histórico com a mentira, você corre o risco da sua parceira ou sua parceira querer avaliar essa situação e tentar descobrir se o local estava realmente fechado. E se ela descobre ou ele descobre que não estava fechado, você tem dois problemas. Você tem o problema de não ter executado o combinado e você tem o problema da mentira, né? Quando a pessoa mente, ela não consegue fazer esse cálculo. Se você tivesse dito a verdade, você ia pagar só um preço. O preço da chateação do seu parceiro ou da sua parceira por você não ter respeitado, cumprido o combinado que vocês fizeram. Deu pra entender? Vou repetir. Vou até beber uma água pra vocês, né, ficarem atentos. Pra dar tempo pra vocês ficarem atentos. Se o seu parceiro, a sua parceira, pede pra você deixar um documento em determinado lugar e você esquece, é óbvio que você vai pagar um preço por isso, porque você quebrou um combinado. Você se comprometeu com alguma coisa e você não fez aquilo que você se comprometeu. O seu parceiro ou parceira tem direito de ficar chateado? Tem direito à raiva, claro. Nós temos direito à raiva, eu sempre falo isso nas minhas lives. Nós não temos direito de manifestar raiva da pior maneira possível. Ah, mas meu parceiro ou parceira vai manifestar da pior maneira possível. Então peço pra ele ir pra psicoterapia. E se ajustar emocionalmente, saber lidar com a sua raiva e com a sua frustração. E aí não vai mais ter nada a ver com você, entendeu? Se a pessoa ela agir de maneira hostil, tem a ver com ela, não a ver com você. O que tem a ver com você é o seu esquecimento. Então você precisa se organizar para não ser uma pessoa tão esquecida. Mas você vai pagar um preço. Você vai pagar um preço da chateação do seu parceiro ou da sua parceira. Um preço, se você esquecer e você falar a verdade, né? O seu parceiro vai ficar chateado com você. Se você mente, você paga dois preços. A chateação por não ter executado o combinado e o fato de você ser uma pessoa mentirosa. Só que ser uma pessoa mentirosa não é só uma consequência simples, porque ela te traz vários danos. Por exemplo, quebra a confiança, quebra a credibilidade, quebra o valor verdade. Você quebra muitas coisas quando você mente ou você omite. Você entende? Então, assim, na hora, a pessoa que mente muito, ela não consegue fazer esse cálculo. Então, eu tô falando isso para que vocês calculem, façam uma balança e vejam se vale realmente a pena fazer isso que vocês têm feito. Isso para quem mente, para quem tem o hábito da mentira. E a pessoa que não mente, Vânia? Por que tu estás falando todas essas coisas? Para que você compreenda que às vezes não é só um problema de caráter, porque às vezes tá? Uma quebra de valor. Às vezes é uma disfuncionalidade emocional que tem a ver com o histórico da pessoa. E como é que a gente faz para lidar com isso? Primeiro, tem
tem que haver tomada de consciência, ou seja, a pessoa tem que entender a origem do problema dela. E depois da tomada de consciência, ela tem que ter autocontrole, domínio próprio, para poder transpor essa necessidade de mentiras e omissões. E se ela não conseguir fazer isso sozinha, ela precisa ir para psicoterapia, porque aí o negócio é sério, tá? Certo? Certo. Ok, Vânia, entendi. Já entendemos a origem do comportamento de mentira, já entendemos que às vezes isso pode ser um transtorno, já entendemos também que como é que a gente faz para lidar com essa questão, tomada de consciência, depois tomada de consciência, autocontrole e domínio próprio, né? E agora a gente vai falar da mentira, que ela não está relacionada necessariamente a uma questão emocional, a um transtorno, mas uma quebra de valor, uma falta de consistência no valor verdade. Eu vou falar isso pra vocês daqui a pouco, mas antes eu vou responder as perguntas de vocês. Só um minuto, vamos ver o que a gente tem por aqui. Eu vi 2 perguntas lá em cima. Nossa, muitos ois aqui. Oi pra todos. Como lidar com pessoas que falam parte da verdade? É omissão, né? Quer dizer, pode ser omissão e pode ser mentira. Entende? Vale tudo que eu tô falando aqui pra você, tá? Ou seja, a pessoa não está mentindo, mas não falou toda a verdade. Ela está omitindo. Entendi. Ela omite conscientemente, porque tem uma diferença, né? Eu acho que existe uma diferença quando a pessoa não conta tudo e ela faz isso de maneira pensada, ela não conta tudo, porque de repente aquilo ali não era relevante para ela. Eu acho que aí, nesse caso, Évora, vale a conversa, tá? Vale o diálogo. Porque às vezes você, sei lá, você tem uma expectativa de que a pessoa seja extremamente minuciosa na descrição da situação. E de repente ela pensa assim, não vou falar isso aqui porque não é relevante. E realmente para ela pode não ser relevante. E aí você problematiza essa questão. Cara, vai depender muito dessa conversa e da percepção da intenção da pessoa. Entende? Não generalize. Não entenda porque ela não contou, ela necessariamente está omitindo, ela está omitindo intencionalmente. Às vezes ela omite porque aquilo que ela omitiu não tem tanto significado para ela quanto de repente tem para você. Entende? E isso vai gerar um conflito na sua relação. Conversa, diálogo, beleza? Mais alguma pergunta? Vocês estão muito calados hoje. Eu tenho essa ideia da pessoa, porque várias vezes eu estava ao lado dela quando atendeu o telefone e a pessoa não falava tudo. Tipo, estava eu e mais outra pessoa no carro e a pessoa só falava de um. Sim, ela omite conscientemente. Eu não entendi aqui essa sua afirmativa. Ela só falava de um. Falava de um o quê? Né? E assim, como é que você tem certeza? Você tem dado o suficiente? Gente, olha, eu sempre falo muito isso aqui, né? A gente não trabalha com conjecturas, né? Na psicoterapia, eu falo isso para os meus alunos do Casales. A gente trabalha com dados, com fatos, certo? Olha, eu já atendi casais que brigam por conjecturas. Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui para vocês, de situações que... Imagina que, historicamente, quando o parceiro não fez tudo que a parceira queria... ou não fez as coisas da maneira como a parceira gostaria, a parceira explodia, agia de maneira hostil, disfuncional, né? E aí a gente traz para psicoterapia, a parceira começa a respeitar a liberdade do outro e fazer coisas que são não só importantes para ela, mas são importantes para o outro também, tudo mais. Só que esse parceiro ainda tem trauma daquele histórico. E aí, às vezes, ele, esperando que ela vai explodir, sem ela ter explodido, ele já age de maneira hostil. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. A pessoa aqui, ela nem explodiu, ela nem agiu de maneira hostil, mas ele supõe que ela vai agir de maneira hostil, que ela vai explodir. Então, ele já explode logo. E briga por algo que, de fato, não aconteceu. A pessoa não explodiu, ela poderia explodir. E essa possibilidade de explosão, essa pessoa tem um medo por conta do histórico que eles viveram na relação a dois. Isso é uma conjectura. Eu briguei pela possibilidade dela explodir, porque historicamente ela explodiu. Mas se ela entrou na psicoterapia, decidiu fazer uma mudança de mentalidade, ter uma mudança de mentalidade, ter uma mudança de comportamento, e ela não demonstrou a explosão, você errou, porque você conjecturou. Você imaginou que se você não fizesse o que ela gostaria, ela iria explodir. Quem tá errado aí? Ela por ter explodido historicamente, naquele momento não ter explodido, e você ter se sentido inseguro, ou você que pensou que ela poderia explodir, né, sem ela ter explodido? Você. É a segunda resposta. Porque você imaginou que havia essa possibilidade. Isso não é um fato. Isso é uma conjectura, é uma possibilidade. A gente não trabalha na psicoterapia de casal, com meus alunos do casal, com conjectura, só com fatos. Então, isso quando você fala, eu sei que a pessoa está omitindo, mas baseado em quê? Quais são os seus fatos, tá?
Quando ele falava com outra pessoa no telefone, ele só comentava que estava com uma das pessoas. Não estou entendendo. Bora lá, vamos para as outras perguntas. Quando a pessoa apaga as conversas para não gerar brigas, é uma omissão para se preocupar? Não sei. Não tenho a menor ideia, porque tudo vai depender, Érica, da intenção da pessoa. Você tá entendendo? Por exemplo, se ela está pagando, se ela paga porque ela quer realmente esconder alguma coisa, você tem que tentar entender por que ela está querendo esconder aquilo. De repente, ela esconde porque ela vai estar fazendo alguma coisa que fere seu valor e não é legal para a relação, entende? Ou ela esconde porque é uma coisa que pode te deixar preocupada desnecessariamente e nem fere o valor da tua relação, é só pra você não ficar tenso com alguma situação. Eu não sei, vai depender muito da situação. Por isso que a gente tem que investigar e ter fatos, que foi o que eu falei ainda agora, tá? Coisa do dia a dia que eu posso querer investigar. Eu acho que você tem que avaliar o que está sendo omitido, tá certo? E por que está sendo omitido? Gente, sempre falo isso. Cuidado para não avaliar o comportamento só olhando para o comportamento. Se você não entender a intenção por trás do comportamento, né? Porque às vezes a pessoa faz uma coisa que parece muito ruim, mas a intenção é muito boa. E isso faz toda a diferença, tá? Évora, reformula a pergunta e faz de novo, completa. Assim ela entende melhor. É verdade. Cris, tá? Agora tá, vamos falar do último caso. Se você tiver pergunta, você já aproveita para deixar por aqui. Existem algumas mentiras e omissões que elas estão relacionadas com o quê? Elas estão relacionadas com quebra de valor. Eu não tenho nenhum histórico que me motiva a mentir, a omitir, né? Então, por exemplo, eu não tenho uma autoestima baixa, não tenho necessidade de aceitação, não fui criado para poder ser orientada ao outro, mas eu fui educado, né, a mentir, por exemplo. Aquelas crenças que a gente vai elaborando, né? Você não precisa falar toda a verdade pro seu parceiro ou pra sua parceira, né? Tem coisas que você pode não contar, porque, obviamente, vai ferir o valor da relação. E se você contar, a outra parte vai ficar muito chateada com você. Chateado ou chateada. Ou seja, você faz isso intencionalmente. É uma mentira intencional e que quebra valor. Opa! Vou repetir essa característica dessa mentira. Uma mentira intencional, eu faço pensando na situação. E, segunda coisa, eu faço porque eu quero quebrar um valor, ou seja, eu quero me envolver com uma outra pessoa, eu quero me conectar a uma pessoa, talvez eu nem me envolva com ela, mas eu quero me conectar de uma forma simples com uma pessoa que não lhe agrada de alguma maneira. Eu vou fazer alguma coisa que você um dia combinou comigo que eu não deveria fazer. Então, meus amigos e amigas, esse tipo de mentira é uma mentira grave. É o tipo de mentira que você tem que sentar com seu parceiro ou sua parceira e saber o que você vai fazer a partir dali. Por quê? Porque a intenção não é boa, né? E há uma quebra de valor. E eu não preciso mais falar de quebra de valor nessa live, porque eu falo sobre quebra de valor o tempo todo. Eu acho que eu já tô até repetitiva falando sobre quebra de valor, né? A gente tem que definir quais são os nossos valores. E eles não podem ser negociados. A gente não negocia a respeito, transparência, lealdade, fidelidade, crescimento contínuo, etc, etc, etc. Quais são os seus valores? Não sei. Me diga você. Então, para fechar com chave de ouro, se você tiver diante de uma mentira que ela é consciente, intencional e ela envolve quebra de valor, você senta, conversa com seu parceiro ou parceira, alinha a questão, vai para uma psicoterapia de casal, conversa, chega num ponto em comum, mas não deixa como tá. Porque isso também acontece muito, né? O que eu vejo de casais que não sabem dialogar, olha os argumentos, e aí quando a gente vai avaliar os argumentos para o não diálogo, é impressionante. Por exemplo, eu não dialogo porque eu não quero problematizar, eu não quero brigar, eu não quero transformar a relação numa coisa pesada. Gente, esquece isso. Não dá pra você se relacionar e não desconstruir, entende? E não conflitar. O seu conflito só não pode ser desrespeitoso e não ter DRs. Tem gente que quer se relacionar e não quer ter DR. Claro, se você tiver DR todo dia, o tempo todo, a todo momento, você é uma pessoa chata, com todo respeito, né? Você é uma pessoa cansativa. Ninguém consegue se relacionar com uma pessoa que quer fazer DR o tempo todo, gente. Já falta de autocontrole isso, né? Já é descontrole emocional. Agora, vez ou outra, você pontuar alguma coisa da relação, negociar, dialogar, ajustar, aparar as arestas, é impossível você se relacionar sem aparar as arestas. Então eu prefiro mentir, omitir, porque eu não quero ficar o tempo todo problematizando uma questão. Então você não tá pronto para se relacionar. É igual no trabalho, né? Você tem reunião para poder alinhar as metas de vocês,
né, para poder fazer uma avaliação, um acompanhamento do trabalho. A mesma coisa vale para relação a dois, para maternidade, para paternidade, etc, 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 tá? Vamos responder as perguntas de vocês? Posso afirmar que a mentira está atrelada ao medo? Pode. Pode, muito. Medo de desagradar as pessoas. Medo de não ser aceito ou aceita. Medo de perder o meu parceiro ou parceira. Pode, né? E quando a gente percebe que é o medo, a gente tem que educar essa pessoa a encarar o medo. Porque, obviamente, a verdade, falar a verdade, ela tem um preço. A verdade tem um preço. Só que quando a gente se habitua a falar a verdade, a gente não tem mais medo do preço da verdade. Porque às vezes, com a verdade, você pode desagradar pessoas, você pode falar coisas que contrariem alguém, né? E aí, o que você tem que entender? Bom, eu vou fazer aquilo que é correto, não aquilo que eu quero. O que é correto? Falar a verdade. Se a pessoa reagir muito mal, aí não tem mais nada a ver com você, tem a ver com ela e a resposta emocional dela a respeito da situação. Ela não sabe responder emocionalmente a verdade. Então, ela que tem que se resolver emocionalmente, não você, entende? Pode falar mais sobre esse tema de diálogo, Érica? Essa aqui é uma live inteira. Diálogo, Érica, é uma live inteira. Inclusive, eu tenho live sobre diálogo. Só procurar lá em lives semanais, tá bom? Certo? Acho que respondi todas as perguntas de vocês. Essa live vai ficar gravada, vai ficar no IGTV, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Vou pensar na possibilidade de a gente falar sobre diálogo, Érica. Vou só ver como tá nosso cronograma de lives aqui, tá? Mas essa temática já foi conversada aqui. É só você em live semanal, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Beijos e boa noite. Beijos e boa noite pra vocês também.